Olá, meus queridos ouvintes da rádio Princesa FM. Me diga uma coisa, vocês sabiam que no dia 8 de agosto é comemorado o Dia de Combate ao Colesterol? Pois bem, vamos falar sobre esse assunto. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alexandre Galdino, eu sou cardiologista e hoje nós vamos discutir um pouco sobre o que é o colesterol, sobre os seus reais malefícios e como evitar o pior. Então, o colesterol, ele é uma molécula de gordura que é presente em todos nós. Nosso corpo ele produz o colesterol e ele é essencial para vários funcionamentos do nosso organismo. A composição das células do nosso corpo precisa de colesterol, a produção de hormônios do nosso corpo precisa de colesterol. Então, qual é o grande problema dele? É que nós temos alguns tipos de colesterol. Vamos dizer assim, o colesterol bom e o colesterol ruim, que vai de acordo com a densidade dessa molécula. Qual é o grande problema? É que se nós tivermos uma composição muito alta do colesterol ruim, também conhecido como LDL, aquele que tem baixa densidade, esse colesterol ele pode invadir a parede do vaso do coração e começar a obstruir devido à formação de placas de colesterol nessa região. E nós temos o colesterol bom, que em contrapartida, ele vai limpando esse colesterol ruim do nosso organismo. Então, quando nós temos um desequilíbrio, isso é muito prejudicial, ou seja, ficamos com muito colesterol ruim, LDL, e baixo colesterol bom, que é o HDL, que deveria estar limpando esse colesterol ruim. Mas e o que é que faz com que tenhamos esse descontrole, esse desbalanço em colesterol? Uma parte vem da dieta, mas hoje a gente já sabe que ele não é o único vilão. Então, quando você se alimenta de comidas muito gordurosas, ricos em gordura saturada ou gordura trans, você aumenta a quantidade de colesterol ruim no seu organismo. Mas isso não é o suficiente você ter uma alimentação controlada. Por quê? Porque, primeiro, você tem um fator genético. Então, se você já vem de uma família com histórico de doenças de colesterol, pessoas com colesterol alto, a chance de você ter essa doença também, ela é significativa. A obesidade contribui demais para esse descontrole, porque inflama os vasos, você fica com a maior predisposição a desenvolver esse tipo, a aumentar essa quantidade desse colesterol ruim. O sedentarismo, falta de prática de atividade física, o excesso do consumo de álcool, de cigarro, aumenta tudo isso daí. Então, a gente já sabe as coisas que contribuem para que isso aconteça. E doenças como pressão alta e diabetes também contribuem para o risco que você está correndo, tanto de desenvolver quanto de ter isso em conjunto, né? Você ter tanto essas doenças, hipertensão e diabetes, junto com o colesterol ruim alto, isso prejudica demais a saúde cardiovascular. Então, o que é que isso pode culminar? Com o passar do tempo, esse colesterol alto, como eu expliquei antes, ele pode ir ocupando a parede do vaso e obstruindo, e isso pode primeiro ocasionar o que todo mundo tem mais medo, que é um infarto, essa placa romper e obstruir, ocluir totalmente o vaso do coração, o sangue não conseguir passar e aquele coração ele morrer, né, que é o infarto. Mas esse colesterol ele pode não causar o infarto completamente, mas ir deixando o seu coração mais fraco, porque o sangue não consegue passar por aquela região estreitada. E isso daí prejudicar o seu coração de forma que você começa a sentir falta de ar, começa a sentir dor no peito, ocasionado por um colesterol mais alto. Mas calma, que tem como combater. Então, a primeira estratégia é nós atuarmos de forma preventiva. Então, nós melhorarmos a nossa alimentação, sem sombra de dúvida, praticarmos a atividade física, controlarmos nosso peso, controlarmos as condições associadas, como por exemplo, se tem diabetes, ter um controle do diabetes bem adequado, se tem pressão alta, tomar o seu remédio certinho, manter a sua pressão sempre controlada. E fazer os seus exames regularmente para, quando perceber essa alteração de colesterol, poder atuar de maneira mais incisiva para botar esse colesterol para baixo. E quanto é que deveria ser o colesterol então? Isso depende, isso é um erro que é muito comum de vermos. Nós tratarmos o paciente de acordo com o valor de referência que tem ali no laboratório. Porque a gente sabe que o risco de você infartar depende de todos esses fatores que eu falei. Então nem todo mundo ele tem o mesmo risco de infartar. E para cada risco de infarto, existe um nível cada vez menor de colesterol que deveria acontecer. Então a gente sabe que você tem que manter todos esses pilares de uma vida saudável e acompanhar com o seu cardiologista, com o seu médico, para calcular o seu risco de infartar, ver quanto é que deveria ser o colesterol e ver se o seu está fora ou não desse valor para colocá-lo dentro disso daí. Então, aproveitamos o dia 8 de agosto agora para lembrar que é uma condição que às vezes nós negligenciamos, vamos deixando para lá, mas que pode trazer sérias consequências futuras. Então, mantenha o seu colesterol sempre controlado, procure o seu cardiologista
Inclusive, convido vocês a me seguir nas redes sociais, alexandrogaldino.card no Instagram. Lá eu estou à disposição para trocar uma ideia. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar perguntar lá que eu vou ter o maior prazer em te responder, tá bom? Então, cuidem-se e conte comigo para sempre, tá bom? Um abraço.